Bom, falando um pouco até chegar no jornalismo empreendedor, né, falando um pouco do jornalismo do passado. Antes, as grandes empresas de mídia, elas detinham a publicidade porque elas também controlavam, elas eram donas da distribuição desse conteúdo, as outras pessoas não podiam distribuir. E com o advento da internet, dos blogs, dos pequenos sites de notícias, o anunciante ele começou a ficar confuso. Será que eu anuncio num pequeno blog que é direcionado ao meu público? Por que eu estou pagando tão caro, né, para anunciar nesses grandes veículos de comunicação? De uma outra forma, se eu anunciar nesses blogs, se eu anunciar nesses pequenos sites, eu vou ter o mesmo retorno? E entrou aí, a grande mídia entrou numa grande crise, porque é cara de fazer, as empresas são muito grandes, muito caras, e acontece o que a gente está vendo, já aconteceu nos Estados Unidos e que a gente está vendo aqui no Brasil. O desafio do jornalismo hoje em dia é como convencer as pessoas a pagar pelo conteúdo de qualidade, como convencer as pessoas a pagar pelo jornalismo. Porque até há pouco tempo os jornais publicavam tudo na internet e a gente não precisava pagar pela notícia, era só colocar lá no Google ou dar uma olhadinha ali no Facebook e a gente consome a notícia porque ela é massivamente publicada em todos os lugares. Quantas vezes a gente vai no Google e procura uma informação, por exemplo, atentados, tem lá de Reuters até aqui a Zero Hora publicando o mesmo assunto, o mesmo tema, a mesma informação. Então, um jornalismo totalmente voltado para o macro e esquecendo um pouco o local, e um jornalismo que ficou caro, e as pessoas que experimentaram essa internet num primeiro momento, que consumiam as informações gratuitas na internet, não querem pagar por versões. Quem quer pagar aí por notícia na internet, né? As pessoas não querem pagar, então o desafio realmente é muito grande. Como convencer essas pessoas a pagarem pelo jornalismo? Surgem aí mais organizações jornalísticas de nicho, quer dizer, o jornalismo surgiu para pequenas comunidades, se transformou em grandes empresas, oligopólios de comunicação, e o jornalismo agora começa a voltar para o passado. Voltar para o passado no sentido de produzir informações para pequenas comunidades e pequenos nichos de pessoas. A comunicação de massa não está mais funcionando tão bem assim, então eu tenho que achar uma comunidade, eu tenho que achar um grupo de pessoas que tenham um problema, que tenham interesse em consumir a informação e acabar servindo aquela pessoa com o jornalismo, que é o que a gente sabe fazer. Inovação também hoje pode ser uma saída para o jornalismo, com tecnologia, com todo mundo vendo as notícias pelo celular, aplicativos, mais e mais interatividade. As pessoas não querem mais só comentar as notícias, elas querem te ajudar a fazer a notícia. Aí surgiram as non-profits, né? As empresas sem fins lucrativos, mais enxutas, focadas em públicos específicos. Isso vem acontecendo desde 2012 nos Estados Unidos. Empresas sem acionistas, né? Sem grandes grupos de comunicação por trás, com contas menores e que se sustentam a partir de doações de grandes fundações, né? Ou de, digamos assim, de patrocinadores. As fundações investem nesse jornalismo e esses caras eles podem trabalhar numa organização que não tem fins lucrativos, que ela não precisa dar lucro para a fundação, porque a fundação está doando esse dinheiro. E aí essas empresas começaram a surgir, produzindo jornalismo investigativo. O ProPublica é bem conhecido lá nos Estados Unidos e não só produz esse conteúdo, como fornece gratuitamente para outras empresas de comunicação. Eles fazem jornalismo investigativo e fornecem. E o Marshall Project, que fala sobre justiça criminal. Falando um pouco sobre incubadoras de startups, eu participei da primeira, tem essa segunda que é em Stanford também, mas tem várias outras nos Estados Unidos. Durante 15 semanas, a gente visitou mais de 20 empresas de comunicação em Nova York, o Twitter, o Facebook, o Wall Street Journal, o New York Times, entre tantas outras. A gente visitou essas empresas, a gente aprendeu a fazer um plano de negócio e a gente aprendeu a desenvolver essa ideia para tornar ela não só uma ideia boa de jornalismo, porque eu sei que jornalista, a gente tem vários projetos e ideias, né, de produtos de comunicação, mas também sustentável, para que essa ideia tenha um financiamento, ela tenha uma fonte de recursos que torne ela sustentável.
Algumas startups que saíram dessas incubadoras, a Narratively, que é uma plataforma dedicada à história de pessoas comuns, ela evita notícias de última hora, evita o jornalismo hard news, ela publica uma história interessantíssima de alguma pessoa todos os dias. Pode ser o canto muçulmano que alguém ouviu lá pelas ruas do Brooklyn, ou pode ser a história de um artista. Cada dia ele conta uma história long form, um jornalismo longo, né, bem denso e também com vídeos. O NK News, ele foi meu colega, informações e dados sobre a Coreia do Norte, um lugar inacessível, né? Você pensa, não, mas ele não pode ter informação da Coreia do Norte se ninguém entra lá. Pois ele tem informação com gente que saiu da Coreia, né, saiu da Coreia do Norte, que viveu por lá, que fala com parentes por lá. Eles infiltraram um repórter lá e eles estão conseguindo produzir um portal de informações só sobre Coreia do Norte. Estão conseguindo ganhar dinheiro com isso, com assinaturas online. Skill Crush, que daí essas startups de jornalismo, a primeira coisa que a gente pensa é um conteúdo, né? Produzir notícias, matérias para uma comunidade, mas elas também podem ser uma ferramenta, elas também podem ser um aplicativo e elas também podem ter tecnologia. O Skill Crush dá aulas online de programação. E o Instapaper é um aplicativo que salva as notícias para ler offline. E é bem propício lá, por exemplo, em Nova York, que as pessoas andam no metrô toda hora, né? E o metrô não tem internet em todos os lugares, então é um aplicativo que você consegue salvar as notícias para ler completamente offline. E aí tem várias outras, né? O Storyful, que é uma plataforma de verificação de conteúdos para redes sociais. Surgiu um vídeo dizendo que o cara tomou um tiro do policial, mas ninguém sabe se esse vídeo foi produzido agora ou foi produzido há 2 anos atrás. O Storyful, ele faz isso, ele rastreia informações das redes sociais de jornalistas cidadãos, ele verifica essa notícia, ele compra essa informação, vídeo ou foto de quem produziu e ele vende para outras empresas. Aqui no Brasil só a Globo assina esse serviço, mas ele vende já com os direitos autorais para as empresas. Só notícia de educação, o Mídia é uma plataforma de produção de conteúdo, publicação de conteúdo que ainda não é monetizada. No Brasil tem a Agência Pública, uma agência de jornalismo sem fins lucrativos, o Jota, que é uma plataforma de notícias jurídicas de qualidade, um case de sucesso. Eles estão vendendo assinatura e porque eles produzem a informação, né? Porque eles são especiais nesse meio, eles produzem informações jurídicas e com qualidade. Tem gente, tem advogado, tem professor, tem gente interessada em pagar por esse serviço. Então tem gente assinando o Jota. O Nexo é um jornal digital explicativo do modelo americano do Vox, que está surgindo aqui, vai ser lançado essa semana ou na outra. E tem aí uma plataforma de educação, que eu não posso dizer o nome ainda, uma plataforma financiada por uma fundação grande aqui no Brasil e que vai ser administrada pelo Leandro Beguossi. Eu não sei se vocês leram aquele artigo no projeto Draft sobre a reinvenção do jornalismo. Ele escreveu, foi meu colega lá e ele está à frente disso. Como empreender, né? Resolver um problema, definir um público-alvo e estudá-lo, entender os concorrentes e desenvolver um plano de negócios. Estava falando aqui com a professora Karine que a ESPM ela incentiva, né, os alunos a produzirem um produto de comunicação e tem surgido produtos e startups de comunicação, a gente pode chamar assim, muito legais, mas o próximo passo é entender como monetizar isso, como entender o meu público-alvo e entender de que forma ele vai pagar por esse conteúdo, né? De que forma eu vou ser remunerado por isso para eu não precisar fazer outras coisas para sustentar o meu sonho da startup. E aí tem várias formas de fazer isso, né? Pode ser se eu faço um conteúdo muito interessante que não tem em outros lugares, eu posso fazer por assinatura, como faz o Jota. Eu posso tentar uma fundação ou prêmios internacionais para jornalismo, né? Para os grants que falam, fundações no mundo todo que investem em jornalismo local. Eu posso anunciar para um público específico que quer, para anunciantes específicos que têm interesse no meu público. Por exemplo, as blogueiras estão fazendo isso muito, né? Elas falam sobre fitness e aí uma quantidade enorme de anunciantes vai lá e paga elas para elas postarem. Elas têm 1 milhão de seguidores que querem saber sobre fitness. Então, por que eu vou anunciar na RBS, né, que tem um público geral, e não vou anunciar para as blogueiras ou para o jornalista que produz só conteúdo sobre fitness? Então essa é a cabeça do anunciante.
E eu posso fazer parcerias, enfim, tem uma infinidade de formas de monetizar isso e para saber como monetizar eu tenho que entender de uma forma mais adequada o meu público, para quem eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, de que forma eu vou servir essas pessoas e engajar essas pessoas e de que forma eu vou convencê-las de que o meu produto jornalístico, o meu empreendimento, a minha startup de comunicação ou jornalismo merece o dinheiro e a atenção delas. E eu vou descrever que público é esse, quem é a minha persona, quem é meu público-alvo. O meu público-alvo, ele tem quanto de dinheiro? Ele costuma consumir notícias de que forma? A quem o meu conteúdo interessa? E é aí que eu vou montar o meu plano de negócios. O Medium, por exemplo, tem toda a proporção que tem e ainda não sabe o plano de negócios que ele quer seguir, né? Então, muitas empresas estão, primeiro, se lançando sem fins lucrativos, que daí elas podem participar de editais e de prêmios, e depois elas começam a criar fontes de receita. Por exemplo, o ProPublica, ele poderia, por que não, cobrar do New York Times toda vez que uma matéria investigativa dele é publicada pelo New York Times. Né? Então, também poderia ser uma fonte de receita. Eu posso ter um serviço no meu site, por exemplo, aqui em Porto Alegre eu estou fazendo um site para estudantes. E aí eu tenho um portal lá dentro de estágios para estudantes. E aí eu cobro de quem vai anunciar o estágio, né? Eu cobro uma taxa de quem vai anunciar o estágio para publicar aquela informação no site, porque eu tenho aquela audiência. Então, as formas de monetização são enormes, assim. Pode ter anúncio, mas pode ter outras coisas também. Eventos. Eventos têm sido uma grande fonte de financiamento também para o jornalismo. Eu tenho um público específico e eu atraio para esse evento marcas. Eu estou falando direto, essa é a forma de conversar com o meu ouvinte, com a minha audiência. Eu estou trazendo eles para o offline, para perto de mim. Não só para as informações que eles estão recebendo, mas eu estou chamando eles para conversar. E eu estou oferecendo um evento que é do interesse deles e talvez seja do interesse de outras marcas também patrocinarem aquele evento para atingir diretamente o público dela. Lá é completamente separada a redação. Só que quem é contratado para isso já é contratado para aquilo, ele aceitou trabalhar com aquilo. E quem faz reportagem só faz reportagem. Não tem essa de misturar, o cara faz reportagem e vai ali fazer uma matéria de publicidade. O que eles estão aproveitando nesse caso é a expertise do jornalista de contar histórias para contar uma história da marca dele. E aí o jornal está cobrando por isso. Então ele não está sendo enganado, ele foi contratado para aquilo, porque eu sei que é horrível, eu já trabalhei em empresas, às vezes você tem que fazer uma pauta 500, é assim que chama, né? Uma pauta 500, aí você lá tem que fazer uma pauta que vai entrar algum dinheiro de alguma forma no veículo, só que vai entrar só para eles, para mim não, que estou fazendo merchandising, né? Nesse caso não, a redação é completamente separada. Então está todo mundo ainda testando essa nova forma de consumir jornalismo. E as plataformas que estão distribuindo, o Facebook, Twitter, o Medium, também estão tentando entender esse fluxo e tentando trazer essas empresas para dentro, né, das plataformas. Então eu acho que tem muito desafio aí pela frente, é uma época muito... Não é uma época para dizer que o jornalismo morreu ou terminou, é uma época para dizer que o jornalismo está se transformando e que todo mundo tem espaço para testar. O americano ele é muito mais comercial que o brasileiro. Eu também vim dessa escola de que é feio vender o que você produz, né? Que você não pode aceitar um brinde da sua fonte, você não pode ter relacionamento com a sua fonte, você não pode... enfim, aceitar dinheiro pelo que você faz e tal. E nessa mentalidade, eu acho que o jornalista ficou achando que ele só podia trabalhar para veículo grande de comunicação e receber salários cada vez mais baixos e aceitar aquilo, porque afinal de contas é feio ganhar dinheiro com jornalismo. O americano ele tem uma outra visão, ele acha que não, que é o trabalho dele, que ele deve ganhar dinheiro com isso. A startup, a ideia de jornalismo, ela tem que sendo testada ao longo do tempo e divulgada ao longo do tempo, não esperar tudo ficar pronto, né? Ou vou guardar essa ideia aqui para ninguém roubar. Não, lá a gente vai em tudo que é lugar, a gente fala o que a gente está fazendo e as pessoas dão ideias para a gente vai acrescentando
porque eu sei o que eu quero fazer, né? E mesmo que uma pessoa pegue um pedacinho da minha ideia, nunca vai ser a minha ideia mesmo. Então a ideia é compartilhar e tentar ouvir e ir modelando esse jornalismo ao longo do tempo. Mas eu acho que as possibilidades são enormes, né? Um outro business que está surgindo, que agora eu lembrei, é newsletters, que também tinha morrido e voltou. O cara, ele não produz a notícia, ele faz uma curadoria das notícias que estão aí, né, no mercado, de acordo com o teu interesse. Eu posso pôr música, ou eu posso pôr economia, que eu trabalhei tanto tempo com isso. Eu vou lá e digo que eu quero entender de economia nos países tal, e ele faz um apanhado das informações nos principais veículos de comunicação e me manda, né, um newsletter, tipo um jornalzinho online com aquelas informações. Ele não produziu, ele fez a curadoria. Eu estou assinando. Tem gente que cobra por isso, cobra pouquinho, mas também é um modelo de negócio que está surgindo, é tentar direcionar, porque é uma avalanche de informações mesmo, né? A gente não sabe por onde começar, não tem como saber de tudo, não tem como entender de tudo o tempo inteiro. O meu projeto tem muito a ver com o Facebook na comunidade. Meu projeto, eu criei uma plataforma para ser utilizada por favelas e comunidades. É uma plataforma de conteúdo e eles podem publicar as notícias. Eles publicam via smartphone, porque a penetração do smartphone é muito maior do que computador, até porque não tem internet dentro das comunidades, às vezes é um provedor só de internet. Então eles publicam essa notícia, o editor responsável, ele avalia a informação e checa a informação e publica. Vai publicando direto. Então, quer dizer, a ideia era dar voz para um número grande de pessoas. Eu fiz até o lançamento e depois eu acabei me dedicando para o mestrado, mas uma vez que eu fui apresentar isso no Facebook, eu apresentei minha ideia, eles me convidaram para fazer parte do Facebook na comunidade, que é esse laboratório. E lá eu estou ensinando as pessoas a contarem a própria história usando o smartphone. Seja em texto, seja em vídeo, com aplicativos grátis, e como publicar isso, disseminar em blogs, sites e nas redes sociais. Então, meu projeto ainda está em stand-by. Eu acabei me juntando também com a Isabela Moy, que lançou a Agência Mural. A Agência Mural, ela surge do projeto Blog Mural da Folha, que treina jornalistas das periferias. Desde 2010 ele existe, e esses jornalistas eles publicam na Folha, quer dizer, a voz das periferias na Folha. Então agora a Isabela participou da Knight Foundation, que é em Stanford, e ela tirou da Folha isso. Ela disse, agora a gente é uma agência, a gente vende para a Folha, mas a gente vai vender para o governo do estado, a gente vai vender para outros lugares também esse conteúdo, para monetizar, para que essas pessoas... E eu sou mentora do projeto de vídeo, estou no board dessa. Então, quer dizer, eu estou desenvolvendo um pouco do que era o meu projeto também junto com a Agência Mural. Estou começando a desenvolver, então, de alguma forma ele não foi lançado sozinho, mas eu dividi essas informações e o Facebook já me sinalizou dessa vez que tem interesse ano que vem desenvolver o meu projeto, desenvolver um projeto comigo nesse sentido.